Bom dia a todos, que a graça e a paz de Jesus esteja com você nessa manhã. Aqui estamos para mais um domingo, nós adorarmos ao Senhor, exaltarmos ao nome do nosso Senhor, que você possa nesse instante voltar-se totalmente, desligar-se de tudo e entrar no culto que prestamos agora ao Senhor, que você possa adorá-lo em espírito, em verdade, adorá-lo com fervor e com alegria no seu coração, em nome de Jesus. Portanto, vamos todos adorar ao Senhor. Bom dia a todos. Vamos com alegria louvar o nome do Senhor. Alegres somos porque nós somos filhos de Deus. Alegres somos porque nós podemos estar aqui louvando e exaltando o nome dEle. Alegres somos porque a palavra dEle é aquela que ilumina o nosso caminho. Tua palavra é, Senhor, luz para o meu caminho. Capítulo 55 e versos 10 e 11 nos dizem: Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o desejo
o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. A palavra de Deus foi através da palavra de Deus que os céus foram criados. Foi através da palavra de Deus que os mares, que os oceanos, que as árvores e todos os animais que a gente conhece foi criado. A palavra de Deus ela é poderosa e a palavra de Deus é aquela que tem poder de curar. A palavra de Deus é aquela que tem poder para transformar. A palavra de Deus é aquela que tem poder para nos libertar. A palavra de Deus ela tem poder para fazer muito mais do que aquilo que a gente pensa. A palavra de Deus ela é eficaz, ela é viva e ela é eficaz. E só através da palavra do nosso Deus faz coisas que olho nenhum viu e ouvido nenhum ouviu. A palavra de Deus, e só a palavra de Deus, ela é maravilhosa para as nossas vidas. E a palavra que vem do nosso Deus, ela atinge o nosso coração e transforma as nossas vidas. Não há outro Deus além do nosso Deus, porque foi o nosso Deus abrir a boca que tudo que nós vemos e tudo que nós conhecemos hoje existe. O nosso Deus, ele deve ser adorado, ele deve ser exaltado, porque não há outro Deus além do nosso Deus. Não há outro Deus que merece que todo joelho se dobre e toda língua confesse que ele é Deus. Porque a palavra do Senhor, ela é poderosa. A palavra do Senhor, ela é poderosa porque o nosso Deus, ele é poderoso. Porque o nosso Deus, ele é adorado e adoremos o nosso Deus.
que as nossas vidas possam prestar um culto diante do Senhor, que as nossas vidas possam sempre te louvar e te engrandecer e te adorar. Que através, Pai, das nossas vidas, outras pessoas conheçam esse Deus que não há outro além de Ti. Que através das nossas vidas, a Tua palavra possa se fazer eficaz, Deus. Porque nós somos aqueles que têm contato com a Tua palavra. E com a Tua palavra, Deus, que transforma a nossa vida, Pai, possa transformar a vida de tantas outras pessoas, Pai. Essa transformação de vida, Senhor, que o Senhor nos dá. Eu queria Te agradecer porque ela é maravilhosa, Pai. Muito obrigado, Pai, por ser esse Deus que o Senhor é. Que através da Tua palavra, milagres ainda possam acontecer. Que através, Pai, da Tua palavra, pessoas possam se prostrar diante de Ti, Deus. Em nome de Jesus, e que a Tua palavra cumpra sempre o propósito que ela tem, Deus. Em nossas vidas e na vida, Senhor, dos nossos familiares, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceita com os medos, falhas e temores. Deixes meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nosso mundo vem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nosso mundo vem brilhar a luz, cantamos
Bom dia. Bom dia, irmãos. Vamos estar dando início à nossa mensagem nesta manhã. E o tema da nossa mensagem de hoje é: Cristo está nos chamando para vivermos o seu extraordinário. A leitura bíblica que nós vamos estar fazendo agora se encontra lá em Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 31. Um versículo muito conhecido de todos nós, que é quando Cristo, ele vai até os seus discípulos andando por sobre as águas e diz: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele se despedia da multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fugindo pelas ondas porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram com medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E Jesus disse: venha. Então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Cristo, ele quer fazer o extraordinário em nossas vidas. Mas, para que esse extraordinário ele possa ocorrer, depende de cada um de nós. Eu separei essa mensagem em 4 pontos. O primeiro ponto é a ordem. Cristo, naquele momento, ele deu uma ordem aos seus discípulos: vão, entrem no barco e atravessem para outro lado. Nós temos que todos os dias nos lembrar da ordem que Jesus tem nos dado. Às vezes, ele nos dá ordem simples, como: vai até ali e pregue em meu nome para aquela pessoa. Vá até ali e passe para o outro lado. Vá até ali e leve um alimento a quem está necessitando. Só que se a gente quer verdadeiramente que o extraordinário de Deus aconteça em nossas vidas, depende apenas de nós mesmos. Não adianta Deus nos dar uma ordem e a gente querer fazer de acordo com a nossa vontade. Aqui na igreja, várias vezes a gente tem falado que a gente tem que aprender a alinhar a nossa vontade à vontade de Deus. Os propósitos do Senhor, Ele quer que se cumpra em nossas vidas. Mas para isso, nós precisamos aprender a renunciar a nós mesmos. Renunciar à nossa vontade. Alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus. Sabemos que a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. Mas para essa vontade acontecer, ser realizada em nossa vida, depende exclusivamente de cada um de nós. Ele está estendendo a mão dele todos os dias para cada um de nós, mas cabe a cada um de nós ir até ele ou seguir outra direção. O segundo ponto é o medo. Naquele momento, Jesus ele foi ao encontro daqueles homens andando por sobre as águas. E naquele momento, aqueles homens ficaram assustados e gritaram: é um fantasma. Quando nós estamos com medo, a gente perde o controle. A gente fica assustado, a gente não sabe para onde ir, a gente não sabe o que fazer, a gente perde a visão. Porque quando nós estamos com medo, o medo nos cega. Ele nos cega de uma tal forma que a gente começa a enxergar algo que não tem nada a ver. Ali naquele momento, aqueles homens enxergaram um fantasma. Só que na realidade era Cristo se aproximando de cada um de nós. Naquele momento ali, ficar no barco seria o lugar mais seguro. Mas, às vezes, com medo, sem direção, sem o controle das nossas vidas, pode ser que pular do barco
seja a melhor opção. Mas, na realidade, Cristo ele quer nos mostrar que Ele tem cuidado de cada um de nós. Ele está conosco sempre. Por mais que Ele, naquele momento, Ele não tenha ido com os seus discípulos no barco, mas Ele estava cuidando daqueles homens. O terceiro ponto é a fé. Quando nós estamos com medo, a gente começa a perder a fé. A nossa fé, ela é enfraquecida. O medo começa a colocar, juntamente com o inimigo, começa a minar a nossa mente, o nosso coração, que a nossa fé ela começa a se enfraquecer. Naquele momento ali, Pedro, quando ele estava andando sobre as águas com Cristo, ele começou a ver os ventos fortes e as ondas que açoitavam aquele barco. Quando ele se deparou com os ventos, ele começou a afundar. E quando nós estamos com medo e estamos com a nossa fé se esvaindo, a nossa tendência é afundar. Mas trazendo para a nossa realidade, quando nós estamos com medo, não é somente medo de afundar. Às vezes temos medo de coisas que não existem, como um fantasma. Ou coisas que não são tão amedrontadoras assim. Por exemplo, nós temos medo de perder o nosso emprego. Nós temos medo de falhar ou desapontar alguém. Nós temos medo de falhar com a nossa família. Neste momento que nós estamos vivendo, um momento atípico de pandemia, nós temos medo que essa doença ela pegue alguém que a gente conheça. A gente tem medo. Ter medo é normal, mas agora perder a nossa fé não é normal. Nós precisamos estar com a nossa fé cada vez mais fortalecida. Nós precisamos estar com a nossa fé em Cristo cada vez mais, com a nossa fé. E eu junto à fé a esperança. Cristo ele nos quer por inteiro. E para que nós possamos estar e nos doar a Ele, Ele precisa ser aquele que nos guia. Aquele que nos guia pelos caminhos. Ele precisa ser aquele que está cuidando de cada um de nós. Ele precisa ser aquele que nos mostra a direção a seguir. Quando nós estamos com o nosso foco em Cristo, o propósito dele tende a ser realizado em nossas vidas. Quando nós estamos com o nosso olhar, o nosso foco direcionados para Cristo, a tendência é que nós conheçamos o extraordinário dele em nossas vidas. Que nós experimentemos esse extraordinário e que a nossa tendência seja passar esse extraordinário de Cristo para tantas outras vidas que estão por aí afora, sem reconhecer de fato quem é o Salvador. O quarto ponto é que Jesus está nos chamando para viver esse extraordinário. E para vivermos este extraordinário, nós não podemos olhar para os ventos que vêm contrário em nossa direção. Nós não podemos olhar para o problema. Nós não podemos olhar para a dificuldade. Ele quer, de fato, nos fazer andar sobre as águas como Pedro andou. Ele quer te dar a vitória de algo que você tanto almeja. Ele quer estar no barco juntamente conosco. Mas, se nós continuarmos a olhar para os nossos problemas, olhar para as nossas dificuldades, continuarmos deixando que o inimigo continue a minar em nossas vidas, a minar o mal em nossas casas, nós não vamos experimentar esse extraordinário de Deus. Deus, Ele quer nos conceder algo incrível. E lá em Isaías, Ele fala que eu sou contigo. Então, creia que Cristo, de fato, é contigo. Pare de olhar para as dificuldades, pare de olhar para os seus problemas. Sei que todos nós temos dificuldades na nossa caminhada diária, todos nós temos problemas, todos nós temos algo a parar e a refletir, todos nós temos algumas tristezas que de fato nos impede de realizar algo, todos nós temos alguém que gostaria que estivesse aqui neste momento conosco em nosso templo, cultuando e louvando ao Senhor, mas não desista. Não pare de acreditar.
Deus quer realizar algo extraordinário em nossas vidas. Nós precisamos parar e nos entregar de fato a Cristo. Se queremos andar sobre as águas, nós precisamos confiar e acreditar nele. Não perder a fé. A nossa fé cada vez mais precisa ser fortalecida. A nossa fé e a nossa esperança precisam ser o principal em nossa vida. Cristo, ele está nos chamando neste momento. Ele está te chamando neste momento. Ele quer que você se entregue a Ele de corpo, alma e coração. Ele quer realizar o impossível dele. Ele quer te dar a cura de de dores que você sente há muito tempo. Ele quer que, de fato, você estenda a sua mão e coloque a sua mão na dele, porque Ele está te chamando. Às vezes, eu em casa fico pensando que Deus, ele é tão maravilhoso, ele é tão perfeito, que por mais que a gente seja pecador, ele não desiste de cada um de nós. Às vezes eu em casa fico refletindo, Alessandra, para que você fez isso? Você não acha que você está errando contra aquele que está de braços abertos por você? E eu fico pensando a bondade, o amor de Cristo por cada um de nós. Que você possa ter em mente que Cristo, Ele quer te dar a vitória. Ele quer fazer morada em seu coração. Que você possa ter em mente que Ele quer estar com você por completo. Não perca a sua fé. Não tenha medo de ventos contrários. Não tenha medo de ondas que vêm em sua direção. Porque Cristo está no barco junto com você. E Ele quer te mostrar o extraordinário dele. Creia que Cristo vai te fazer o extraordinário dele em sua vida. Deus amado, Deus querido, eu quero te agradecer, ó Pai, por tudo que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Eu quero te agradecer, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guiado, o Senhor tem nos guardado. Coloque, Senhor, em nossas mentes e nossos corações, ó Pai, que o que queremos de fato é que o Senhor nos guie pelos caminhos, é que o Senhor seja o foco, ó Pai, das nossas vidas. Não nos deixe, ó Pai, cair em tentação. Não nos deixe, ó Pai, que os problemas, que as dificuldades possam ser maiores, ó Pai, do que o nosso amor pelo Senhor. Que o Senhor possa ser aquele, ó Pai, que nos guia, que estende a mão para cada um de nós, ó Pai. Nos ensine, ó Pai, a alinhar as nossas vontades à Sua. Nos ensine, ó Pai, a conhecer, ó Pai, este Deus, ó Pai, tão grandioso e tão misericordioso que é o Senhor. Como cantamos, ó Pai, atrás, que só o Senhor possa ser adorado e engrandecido por cada um de nós. Que vidas, ó Pai, possam ser alcançadas através de nós. Que vidas possam estar, ó Pai, e sentir, ó Pai, o mover do Teu Espírito Santo. Que vidas possam entender, ó Pai, que o Senhor quer o melhor para cada um de nós. Que vidas, ó Pai, possam compreender que quão grande é este Deus a qual servimos. Quão grande é este Deus, ó Pai, que tem poder de andar por sobre as águas. Quão grande, ó Pai, é este Deus que tem poder, ó Pai, de dar a cura a um cego. Esse Deus, ó Pai, que tem poder, ó Pai, de abrir o mar vermelho. Nós glorificamos a Ti, ó Pai, pela Sua bondade. Em nome de Jesus, ó Pai, neste momento, que o Senhor visite cada casa, que o Senhor visite cada lar, ó Pai, que o Senhor visite, ó Pai, as nossas vidas, que o nosso temor diário, ó Pai, seja Te servir e Te honrar. Em nome de Jesus, ó Pai, receba a nossa oração. Amém.
me faz assim. Pé sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Guarda minha saída, guarda minha entrada. Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir. Com ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa. Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Vem no temporal, vem o dia mau, Jesus me faz assim. Pé sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Guarda minha saída, guarda minha entrada. Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir. Com ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa. Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa. Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Meu lugar seguro, minha proteção, Todo-Poderoso, Deus é minha salvação. Guarda de Israel, Deus em quem nós podemos confiar e que está com os seus olhos e que estão com os seus olhos abertos sobre nossas vidas. E que durante esse dia nós possamos estar com isso na nossa mente. Que não adianta ter medo, não adianta imaginar coisas, porque o nosso Deus conosco está. E assim encerramos. Que Deus esteja com vocês. Amém.